Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Pessoal de casa, seja bem-vindo também ao nosso culto, em nome de Jesus Cristo. Vamos buscar a presença de Deus. Eu tenho uma palavra aqui, eu acredito que vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Olha, eu confesso que eu não recordo alguma vez que eu já tenha dado uma mensagem nesse campo aqui, com esse tema que a gente vai falar hoje, mas eu acredito que Deus tem algo aí precioso para tratar com a gente em nome de Jesus Cristo. Então, prepare aí o teu coração para isso. Eu penso que já está preparado através do louvor, da adoração, de nós buscarmos a presença de Deus. Nós estamos agora ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, também depois nós vamos disponibilizar o culto gravado, tanto pelo YouTube quanto também pelo Instagram, para quem tem essas mídias sociais, para acompanhar lá em nome de Jesus Cristo. Amém? Você que está trazendo a Bíblia, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 9. Coloquei errado aqui, deixa eu trocar. Atos, capítulo 10, versículo de número 9. Hoje eu vou usar a João Ferreira de Almeida corrigida, tem dia que eu uso outras traduções, mas hoje vai essa aqui a tradução mais tradicional mesmo, em nome de Jesus Cristo. Eu quero tratar aqui de um assunto, como eu falei para vocês há pouco, não recordo assim, talvez possa ter dado alguma pincelada, uma mensagem, outra, mas não falando necessariamente disso. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de preconceito. Você sabe o que é preconceito? A gente ouve muito falar sobre preconceito racial, preconceito nesse sentido, né, de discriminar alguém, etc. Mas o que vem a ser o preconceito? Eu peguei aqui do dicionário bíblico, dicionário da língua portuguesa, duas definições do que é preconceito. Se você tiver aí papel e caneta, eu acho que seria interessante você anotar, talvez não a definição em si, se der tempo você também anota, porque a definição você pode até depois pegar no dicionário mesmo, mas anotar até as passagens bíblicas, aquilo que salta aos seus olhos, aquilo que fala ao teu coração. Às vezes é uma frase no meio da mensagem que aquilo bateu no teu coração. É tão importante você anotar aquilo, né? Vai te ajudar bastante em nome de Jesus, até mesmo a guardar a mensagem. Mas como eu disse, eu peguei aqui do dicionário duas definições a respeito de preconceito. E a primeira delas é o seguinte, diz assim: qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Né? A própria palavra preconceito já se explica. Né? É um conceito formado de antemão, foi feito antes de você analisar. É um pré-conceito. Antes de você examinar bem a situação, você já formou um conceito. E aí, repito, que a gente ouve falar muito de preconceito racial e essas coisas assim, de nacionalidades e tal, e assim por diante. Porém, não é só isso. Preconceito muitas vezes está até mesmo ligado a coisas simples, e a gente vai ver como isso muitas vezes impede a palavra de Deus chegar, a palavra de Deus ser anunciado e Deus alcançar pessoas, porque muitas vezes o próprio, nós vamos ver aqui na Bíblia, o próprio profeta, o próprio homem de Deus tem os seus preconceitos. E a grande verdade é que todos nós temos algum tipo de preconceito. Eu não, pastor, eu não tenho. Tem. Todos nós temos algum tipo de preconceito. Por exemplo, se eu perguntasse para alguns aqui, né, o exemplo mais bobo que eu pensei, tá? Você não repara não, foi o mais bobo que eu pensei. Perguntar para alguém, olha, você gosta de manga? Vai ter um que vai dizer, eu adoro manga. Outro vai dizer, não, rapaz, eu não gosto de manga. Mas por que você não gosta de manga? Não, teve uma vez que eu experimentei, que negócio ruim. Mas talvez aquela que você experimentou estivesse estragada. Ou talvez aquela que você experimentou estivesse ruim. Você está entendendo em nome de Jesus? Então você já conclui que toda manga, o que é? É ruim, porque você comeu uma que estava ruim. Não, isso não é um pré-conceito? Você fez uma análise
crítica daquilo, uma análise criteriosa, você tem uma grande amostragem, olha, eu comi 10 mangas, das 10 que eu comi, eu não gostei. Opa, aí já é um exame mais crítico. Você está entendendo o que eu estou falando? E repito, tá? Não, não joga pedra no pastor, não, foi um exemplo assim, mais bobo que eu pensei. Mas em tudo na vida. Nós muitas vezes vamos formando, e até mesmo dentro do ambiente igreja, se formam muitos preconceitos. E infelizmente, muitas vezes assim, até intensificados por certos pregadores, que muitas vezes até faz com que, não, pessoal, só a nossa igreja presta. Quem é das outras igrejas vai tudo para o inferno. Tudo não presta. E não tem gente assim que pergunta para você assim, você é cristão? Aí você diz, eu sou. Aí a pessoa diz assim, de que igreja que o irmão congrega? Aí você diz assim, eu sou da Igreja da Graça, missionário R.A. Soares. A pessoa diz, é assim ou não é? O que é isso? Um pré-conceito. Você está entendendo em nome de Jesus Cristo? Aí a pessoa diz, eu já ouvi assim, aquela igreja sem doutrina, né? Ou aquela que não guarda o sábado, ou qualquer outra coisa que a pessoa, né, possa ter como defeito, e não que necessariamente até seja, mas a pessoa tem como. Entende em nome de Jesus? E meu irmão, então nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso, que a gente vai ver aqui na palavra de Deus, que não é de hoje que o diabo usa do pré-conceito para, muitas vezes, dividir as pessoas, ou muitas vezes criar ali uma certa barreira, uma dificuldade muito grande para que o evangelho seja levado e alcance pessoas. Eu falava de 2 definições, o primeiro eu já falei, deixa eu falar da segunda definição, estou falando de dicionário ainda, tá? Nem abrimos a Bíblia ainda, quer dizer, já abrimos, mas eu não li. A segunda definição é sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Aí o exemplo que eu acabei de dar, você comeu uma manga que estava estragada. E porque você teve uma experiência pessoal desagradável, aí você generaliza coisas. Você chega num grupo de pessoas e você pergunta assim, pessoal, casamento é bom? Vamos perguntar, né? já preparei, mas vamos lá. Casamento é bom, pessoal? É. E por que sempre tem um que diz, sim, aleluia, vou dizer. Porque a pessoa teve uma experiência pessoal, você está entendendo? Desagradável. E aí, às vezes, a pessoa olha para a instituição, casamento, que é bênção, que foi criada por Deus, e já olha aquilo com maus olhos. Você vai casar, vê bem o que você vai fazer, rapaz. Não é assim? Por quê? Porque a pessoa, às vezes, teve uma experiência ruim. Então, nós precisamos tomar um cuidado muito grande com essa questão do preconceito. Quer ver só? Vamos ver na palavra, em nome de Jesus. Eu vou comparar hoje 2 histórias que aparentemente assim não tem muita coisa em comum, mas você vai ver que tem muitas coisas em comum, mas também tem muitas coisas diferentes de uma passagem bíblica e da outra. Já para adiantar, eu quero falar sobre o Pedro e sobre Jonas. Os 2 tinham um certo tipo de preconceito. Mas, já quase pregando a mensagem, sem ler os versículos, mas daqui a pouco a gente vai ler fundamentais que eu estou falando, mas um, por conta da obediência, ele pôde vencer o seu preconceito. E o outro, por conta da desobediência, não venceu o seu preconceito. Vamos ver isso na palavra de Deus em nome de Jesus. Atos capítulo 10, versículo de número 9, diz assim: E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta.
tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, e aí eu chamo a atenção para esse detalhe, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, tem uma outra tradução que não diz duvidando, diz ele sim questionando, ele pensativo, ele pensando o que poderia ser isso, né? Continuando ali, aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão, e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus, fala com ele: eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce, vai com eles. O que diz? Não duvidando. Tem uma outra tradução que diz assim: nada duvidando, porque eu os enviei. Vamos entender a história aqui do que está acontecendo. A Bíblia diz que Simão Pedro vai até a casa de um outro Simão, chamado Simão Curtidor, que tem a sua casa em Jope, e aí eu gostaria que você guardasse essa cidade, o nome dessa cidade. Ele está em Jope, e ele passa muito tempo nessa cidade, a Bíblia diz. A Bíblia não precisa quanto tempo, mas diz que ele ficou muito tempo ali. E aí, do outro lado, na outra ponta, começa o capítulo 10 de Atos, falando a respeito de um centurião romano chamado Cornélio, que fazia esmolas, que fazia orações, que tinha ali um coração para buscar as coisas de Deus, porém ele era romano, ele era gentil, e por mais que ele tivesse todo esse apreço, ele precisava de Cristo para ser salvo. Amém? Ninguém é salvo por ter um bom coração. Nós somos salvos pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Quando aceitamos, quando recebemos ela. E então o anjo do Senhor aparece para o Cornélio e diz assim: manda homens até Jope e busca lá, e Deus dá até o endereço, o anjo dá o endereço, é assim, na rua direita, tal, daquele jeito, tem lá o Simão Curtidor, o Pedro está lá. Busquem ele, porque ele vai vir aqui e ele vai falar coisas pelas quais vocês serão salvos. Interessante que o anjo não prega o evangelho, porque não cabe aos anjos isso. Cabe a quem? Vamos lá, vamos tentar de novo. Cabe a quem? Tá, vamos mudar agora, né, para ficar mais pessoal. Cabe a quem? Vamos lá, gente? Cabe a quem? Amém? Porque quando a gente fala nós, parece todo mundo menos a gente. É verdade? Né? Não, nós vamos fazer. Parece que é todo mundo menos a gente. Mas, que a gente pode dizer, é minha responsabilidade pregar o evangelho. E aqueles homens, então, foram enviados a Jope para buscar justamente Simão Pedro. Chegam lá, a Bíblia diz que o Simão sobe ao terraço da casa, está lá orando, e aí a Bíblia diz que ele está com fome. E aí é interessante, até um momento, né, que a visão chega, justamente o momento que ele está com fome, e ele diz assim: olha, me preparem alguma comida. E a Bíblia diz que enquanto, né, as pessoas que o recebiam na sua casa foram lá preparar a comida, e ele continua lá orando, então ele tem essa visão. Uma visão que desce ali um lençol, com todos os tipos de animais dentro, aqueles animais que
de acordo com a lei, eram considerados impuros, imundos, e vem uma voz, e a Bíblia, interessante que a Bíblia em si não identifica essa voz, mas a Bíblia diz que veio uma voz dizendo, mata e come. E o Pedro sabe que aquela visão é vinda da parte de Deus. Por mais que a própria Bíblia possa não identificar aquela voz dizendo Deus falou, o anjo disse, diz que veio uma voz, mas a resposta do Pedro é, Senhor, não vou obedecer, Senhor. Está aqui no versículo, deixa eu voltar aqui para ver certinho, versículo 14, obrigado. Diz assim, mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa comum e imunda. Ele sabe que aquela visão vem de Deus, ele reconhece que aquilo vem da parte de Deus, mas mesmo ele reconhecendo que aquilo vem da parte de Deus, ele diz, eu não vou fazer. Eu sei que é o Senhor que está mandando, mas eu não vou fazer isso que o Senhor está mandando. E por que o Pedro está tendo aquela reação? Entenda bem que fica muito claro na Bíblia que era uma preparação, e o próprio Pedro entende isso, na sua defesa, ele usa justamente essa linha de raciocínio, esse argumento, era uma preparação de Deus para a missão que Deus estava prestes a dar a ele. Só que você perceba que Pedro está num dilema muito grande, porque quem havia mandado que não podia comer? Não necessariamente. Estava na lei de Moisés, mas quem mandou? Deus. Entenda o dilema que ele está? Eu acho que o pensamento é mais ou menos assim, mas se eu te obedecer agora, eu estou desobedecendo o que o Senhor falou antes. Verdade, não é? Mas se eu obedecer o que o Senhor falou antes, eu estou desobedecendo o que o Senhor falou agora. Que dilema, né? Agora, meu irmão, nós precisamos obedecer uma ordem até vir uma nova ordem. Ou eu estou errado? Você recebe uma ordem, faça tal coisa, você vai obedecer aquela ordem até vir uma nova. Bom se todo mundo entendesse isso, né? Porque muitas vezes você recebe uma primeira ordem e você vai fazendo, e aí ninguém te avisa que já mudou a coisa, né? Que já tem uma nova ordem com relação àquilo ali. Mas você entende o que eu estou falando? Mas ele mesmo reconhecendo que aquilo vinha de Deus, ele diz, eu não vou, Senhor, eu não vou comer. Eu nunca pus na minha boca coisa comum, coisa imunda. É quase como se ele dissesse, eu não vou começar agora, eu não vou fazer isso, eu fiz isso até hoje pelo zelo que eu tenho pelo Senhor, e eu vou continuar agindo assim, eu não vou comer, mesmo sendo o Senhor falando. E aqui é que está a coisa, mesmo que o Senhor esteja mandando, eu não vou fazer. Mas aquilo vinha, né, essa parte em si, eu não digo nem que seria um preconceito, entra um pouquinho nesse aspecto, nesse campo, mas eu acho que o preconceito mesmo é aquilo que vem depois, é por que Deus está dando essa visão para prepará-lo para aquilo que vem depois. E a Bíblia diz que por 3 vezes Deus está dizendo, mata e come, e por 3 vezes ele está dizendo, não vou colocar na minha boca coisa imunda. E aí a Bíblia diz que depois da 3ª vez, o lençol se recolhe ao céu. É muito claro que aquilo não se tratava de uma visão literal, que aquela ordem não era algo literal, que não era para que Pedro fosse ali literalmente matar aqueles animais e comer, mas que aquela ordem que Deus estava dando, que aquilo ali havia toda uma simbologia por dentro daquilo. E aí a visão acaba e o Pedro está lá, rapaz, mas que trem que foi esse? Se ele fosse mineiro, né? Que trem que foi esse que me aconteceu? O que quer dizer isso? Qual é o significado, então, dessa visão? Enquanto ele está lá tentando entender, mas por quê? Poxa vida, Deus manda eu fazer, eu disse que não, e aquela coisa toda. Bem nessa hora, 3 homens batem na porta. Olha, nós estamos atrás do Simão Pedro. Cadê ele? Ouvimos falar que ele está nessa casa.
Meu irmão, soldados romanos estão batendo na porta, chamando ele. Servos do centurião, do Cornélio. Num período de uma intensa perseguição contra o cristianismo. Amém? Bom, eu acho que qualquer um de nós, no lugar do Pedro, iria dar uma tremidinha de nada na base. E algumas uma boa tremida, né? Mas na hora que isso acontece, então, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus fala com Pedro e diz: desce, vai com esses homens, e Deus faz uma observação, o quê? Esqueceram já? Não duvidando. Amém? Vá com esses homens, não duvidando, porque fui eu que os enviei. Aí o Pedro vai. Só qual que era a missão? A missão é que ele fosse na casa de Cornélio, que ele pregasse o evangelho lá, para que Deus viesse salvá-los. E a Bíblia diz que quando ele vai, então Cornélio não só está esperando, mas ele manda chamar a família toda, está ali. E quando diz a família, não é pai e mãe, é toda a parentaiada que ele tem, está ali. Ele manda chamar todos os amigos que ele tem, eu penso que as pessoas mais chegadas a ele, e a casa está cheia. Todo mundo lá esperando o Pedro chegar. Amém? E aí o Pedro chega, e no Pedro há aí o assunto que nós estamos tratando hoje, há um preconceito nele. Amém? Qual é o preconceito? Eu não posso me assentar com os gentios. Eu não posso entrar na casa de um gentio. Eu não posso ter uma refeição com os gentios. Eu não devo, na verdade, nem conversar com os gentios. Pastor, o Pedro era preconceituoso, né? Não era só o Pedro. Era o que a cultura dos hebreus ensinava, dos judeus ensinava. Você perceba que quando Pedro, ele retorna dali, e ele volta para Jerusalém, a Bíblia diz que toda a liderança da igreja, os apóstolos, os presbíteros e todo mundo está lá esperando Pedro, e a Bíblia diz que eles inquiriram o Pedro. Chegaram junto do Pedro, fizeram interrogatório no Pedro. Por que razão que ele havia entrado na casa de gentios, havia tido comunhão com eles? Olha que coisa séria. Aquilo ofendia tanto os costumes deles, aquilo era tão ofensivo para eles o que o Pedro fez, que eles chegam junto do Pedro. E o Pedro tem que explicar, veja bem, olha só, deixa eu explicar para vocês, Deus me deu uma visão, foi assim, e eu entendi que Deus já estava preparando, que eu deveria ir lá, e eu preguei. E a Bíblia diz que quando Pedro ele prega naquela casa, acontece uma das passagens bíblicas assim, que eu particularmente acho uma das mais lindas, que a Bíblia diz que o Pedro está pregando, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus cai sobre eles. Meu irmão, veio de uma maneira tão poderosa o Espírito Santo sobre aquelas pessoas que a Bíblia narra assim. Interessante que nem no dia de Pentecostes a Bíblia narra dessa maneira. Diz que veio um vento veemente, impetuoso, soprou naquele lugar, ou melhor, o som de um vento veemente, impetuoso, que foram vistas línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre a cabeça de cada pessoa. Mas lá na casa de Cornélio a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre eles. Amém, igreja? E aí o Pedro, ele olha para os irmãos que estão acompanhando, para os judeus que estão lhe acompanhando, e diz assim: se o Espírito Santo foi dado a estes gentios, como nós podemos negar a água a eles? Ele está falando do batismo nas águas. O que Pedro está falando? Se Deus fez o mais, por que não o menos? Se Deus deu o mais, que é o Espírito Santo dele, que é a própria pessoa, a própria personalidade de Deus, amém, igreja? Ele diz, como é que a gente vai negar de batizar esse pessoal? O batismo de arrependimento. E a Bíblia diz que ele vai lá e ele batiza todo mundo. Só que perceba que ele chega em Jerusalém,
E naquele tempo, meu irmão, que a comunicação era, claro, muito mais difícil que nós temos hoje, já estava todo mundo sabendo. Olha o povo fofoqueiro, né? Verdade, não é? Já estava todo mundo sabendo, a ponto de estar toda a igreja reunida, a liderança da igreja, para inquirir, para questionar o Pedro. O que você está pensando que você entrou na casa dos judeus? E ele passa ali o maior, como eu diria hoje, o maior saia-justa para explicar toda aquela situação e mostrar para eles que aquilo era algo vindo da parte de Deus. Só que você perceba que há um preconceito, como eu disse, não só no Pedro, mas em toda os judeus ali, posso até dizer os cristãos, com relação aos gentios. Só que ele precisou vencer esse preconceito para levar o evangelho até lá. Só que o bonito dessa história é que o que Pedro faz é isso. Pedro mesmo, diante daquela visão, dizendo, eu não vou comer, eu sei que é o Senhor que está mandando, mas eu não vou fazer. E aí ele entende que aquela visão se tratava justamente de Deus trabalhar com ele, de Deus tratar ele, essa questão do preconceito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa questão, em nome de Jesus, dizer, olha, isso eu não faço, aquilo eu não faço, aquele outro, mas é Deus que está mandando fazer. Mas aquilo vem da parte de Deus. Então nós precisamos, pela obediência, vencer todo e qualquer tipo de preconceito. Amém, igreja? E repito mais uma vez, não estou só falando do preconceito racial, mas qualquer outro tipo de preconceito. Entendendo que a obediência vai nos levar a superar isso. Só que eu quero ver com vocês uma outra história agora. Vamos lá para o livro de Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. Fica depois de Obadias e antes de Miqueias. Pastor, não ajudou muito. Pois é. Fica aí na Bíblia. Jonas, capítulo 1, versículo 1 também. Fica lá nos pequenos profetas, né? Estou até com medo de perguntar quem achou, diga glória a Deus. Mas vamos lá, né? Agora tem que dar um tempinho maior para livros como esse, né? Mas quem achou, diga aleluia. Jonas, capítulo 1, versículo de número 1 também. E diz assim a palavra de Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E, o que diz aí? Descendo a Jope. Põe para a gente aí, Pedro, no monitor, o versículo, por favor. É que eu estou colocando aqui para a câmera, né, para o pessoal de casa, então põe aí, senão o pessoal não consegue acompanhar. Descendo para onde? A Jope, ele, né, continuar aqui, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele. Meu irmão, alguma semelhança com a primeira história? Não notaram nada? Qual cidade que Pedro estava? Qual cidade que o Jonas desceu para fugir da presença do Senhor, para pegar um barco e ir em direção oposta? Perceba que o lugar, meu irmão, o meio em que vivemos, não pode e não vai definir se a gente vai obedecer ou não. Naquele mesmo lugar, Pedro decidiu vencer os seus preconceitos e obedecer a Deus. Naquele mesmo lugar, Jonas decidiu deixar de ouvir a Deus, obedecer a Deus, por conta o que claramente também é um preconceito da parte dele. E isso fica muito claro em todo o decorrer do livro de Jonas, principalmente no capítulo 4, essa relutância que ele tem para pregar aos ninivitas. E aí a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico para, quem sabe, tentar ali nos ajudar a entender esse preconceito que ele tem.
Nínive era a capital do império da Síria. Esse império que foi um império que conquistou muitos territórios ali, que venceu muitos povos, que era conhecido pela sua crueldade. O que a Síria tentou fazer, eles quase conseguiram formar um império de proporções mundiais, o que a Babilônia veio a fazer pouco tempo à frente da Síria. Mas a Síria ficou conhecida não só por ser um povo conquistador, mas por ser extremamente cruel com ali os povos, as regiões que eles conquistavam. A Bíblia narra de mulheres grávidas sendo partidas ao meio, pessoas sendo lançadas de despenhadeira abaixo, todo tipo de crueldade. A própria história mostra também ali as crueldades que esse povo fazia. Então, era um tipo de gente que era o exemplo perfeito do pecador, daquela pessoa ruim, daquela pessoa que não prestava. E eu não sei se o Jonas teve algum tipo de experiência, quem sabe num nível mais pessoal, com isso, com eles, ou se simplesmente uma dor ali pela nação em si, ou simplesmente uma repulsa por aquele povo. Eu acho que na cabeça do Jonas era mais ou menos assim: esse povo não merece ser salvo. Porque o que Deus está mandando ele fazer é ele ir para Nínive, a capital desse império, e anunciar ali uma mensagem de arrependimento. E se Deus está mandando ele até lá para anunciar uma mensagem de arrependimento, é porque Deus está disposto a perdoar esse povo. De outra forma, não haveria lógica nisso. Você está entendendo em nome de Jesus? E o Jonas, então, ele entende muito bem o que está acontecendo. Só que o Jonas, ele tem um preconceito muito grande com relação a esse povo. Repito, na cabeça dele, não tem como eu saber, mas eu acho que o pensamento é: esse pessoal não merece salvação, esse pessoal tem que ir para o inferno mesmo, esse pessoal o Senhor tem que trazer juízo contra eles mesmo, mas é ruim de eu ir lá pregar para esse pessoal. Eu quero mais que eles se explodam. Deus, o Senhor vai mandar meteoro, vai pegar fogo, vai inundação. O que é, Deus? Já manda os 3 logo, Deus, mas mata essa cambada toda. Você está entendendo? E repito que isso fica muito claro ali em todo o decorrer do livro de Jonas. Aí continuando só aqui, diz assim, deixa eu voltar no versículo 3, ler todo ele para dar sentido. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ele claramente entende que ele precisa fugir. O que a Bíblia diz que, eu acho que essa passagem é uma das mais conhecidas da Bíblia. Deus manda a tempestade, aí o Jonas está lá dormindo, aí os marinheiros descobrem que ele é profeta, os próprios marinheiros estão lá dando bronca no Jonas. Você está doido, rapaz? Como é que você faz um negócio desse? Como é que você é um profeta do Senhor e desobedece a Deus? Meu irmão, aquele pessoal que nem de Deus não era, tem mais noção, você está entendendo em nome de Jesus? Do que Jonas quer de Deus. Aí Jonas diz: olha, para resolver esse problema, me joguem no mar. Veja, tamanha é a obstinação de Jonas, que ele não diz assim: pessoal, quer resolver o problema? Dá meia volta no barco, vamos voltar. É ou não é verdade? Vamos voltar, eu vou obedecer a Deus. Você vai ver que a hora que a gente der meia volta, essa tempestade acaba. Ele diz: pode me jogar no mar, mas eu não prego. Mas eu não vou. Você entende o nível de preconceito que Jonas tem? E aí Deus vai ter que tratar com ele a duras penas. Permitindo Deus, semana que vem eu quero voltar a falar do Jonas justamente dentro desse aspecto. Obedecer por bem ou obedecer por mal. Esses dias eu estava
em tom de brincadeira, né? Mas eu falei pro meu filho, né? Ele tem aquele negócio de brincar de lutinha e tal, e aí ele já está, né, criando um corpinho assim, está ficando fortinho e tal. E aí esses dias, não sei o que a gente estava brincando lá, que acho que ele tinha falado alguma coisa, eu mandei ele voltar atrás, uma coisa assim, mas brincando mesmo. E aí eu comecei assim a apertar ele, eu falei assim, você vai por bem ou por mal? Não vou fazer por bem ou por mal, por bem ou por mal, até que a hora nem que fosse por mal, mas ele teve que voltar atrás, né? Mas você está entendendo? Já falou para o filho isso ou não? Você vai obedecer por bem ou por mal, não é assim? Né? Mas assunto, se Deus permitir, na semana que vem a gente volta nesse assunto. Mas olha, repito, a obstinação. Pode me jogar no mar. Eles ali relutam com aquela situação, mas como eles estão vendo que a coisa está só se agravando, eles pegam o Jonas, jogam o Jonas no mar. E aí Deus diz assim, rapaz, você está achando que vai ser fácil assim? Você está achando que simplesmente você vai morrer e não vai fazer o que eu mandei você fazer? Você está enganado. Deus prepara um grande peixe que engole o Jonas. E o Jonas passa 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. E o camarada leva 3 dias para se arrepender. Você entende a obstinação? Entende o que é um preconceito? Meu irmão, às vezes certos preconceitos já estão tão enraizados dentro de nós, que nós olhamos e dizemos, isso não é de Deus. E muitas vezes aquilo que nós estamos taxando de não ser de Deus, vem da parte de Deus. Outras vezes nós dizemos, não, com certeza isso aqui é de Deus. Ó, até arrepiei. Ui! Ai, é de Deus. Você está entendendo em nome de Jesus? Meu irmão, tem gente que arrepia assistindo novela. Pastor, olha, foi tão lindo, eu até chorei. Tem gente que chora assistindo novela. Verdade, não é? Então nós precisamos tomar cuidado com certos preconceitos. Eu lembro que uma vez, agora eu vou contar assim, uma vezinha que eu fui Jonas. Se fosse só uma vezinha, estava bom, né? Teve mais. Né? Essa eu lembro. Tinha um camarada, mais ruim, pensa num cara ruim. Era um sírio. Dentro da história aqui, né? Era alguém violento, alguém ruim. E aí, estava sendo pregado a palavra para essa pessoa. Estava sendo anunciado o evangelho para ela. E Deus estava fazendo uma obra na casa, não quero entrar em muitos detalhes, mas Deus estava fazendo um trabalho na casa, a esposa manifestava com demônio, Deus estava libertando ela, ele estava assim, começando a se voltar para as coisas de Deus. E aí eu lembro que uma vez tinha uma pessoa, né, até da minha família, vou falar, um irmão meu, que estava falando assim, não, mas Deus vai salvar ele. Eu dizia, quem? Fulano! Fulano, aquele lá, esquece, aquele lá não tem jeito. E ele dizia, não, mas Deus vai salvar ele, Deus vai fazer a obra, em nome de Jesus. Você está falando isso porque você não conhece o fulano, rapaz. E realmente ele não conhecia, eu conhecia, a um nível mais pessoal. Ele dizia, você não conhece o fulano, aquele lá não se converte. E aí ele dizia, não, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, eu creio que Deus está fazendo a obra, aquela coisa toda. E eu dizia, não, aquele lá não tem jeito. Aí chegou uma hora, acho que ele se irritou assim um pouco comigo. Olha, eu nunca mais esqueci daquela experiência. Ele falou para mim assim, até fugiu o que ele falou com que era. Eu disse, né, você não conhece o fulano, ele não vai se converter. Aí ele disse, você não conhece Deus, porque ele vai se converter sim. Amém? Meu irmão, eu tive que naquela hora calar minha boca, engolir seco, e isso que eu estou falando era adolescente. Tive que ficar quietinho, engolir seco,
Deu aquele sorriso amarelado, diz, dá licença que eu vou ali resolver um negócio, e fui embora, não apareci mais, de vergonha. Amém? Meu irmão, e você entende quantas vezes nós olhamos para certas pessoas dizendo, quem esse aí? Esse aí não adianta nem pregar para ele. E às vezes é aquela pessoa que está mais preparada, que só falta, como Jesus disse, né, os campos estão prontos, só falta os ceifeiros ir lá e colher. Amém? Em nome de Jesus. Como Cornélio e a família estava pronto. Não precisou muito. Pedro começa, nem chegar na parte do apelo. Pedro começa a pregar e no meio da mensagem o Espírito Santo vem, cai sobre eles, acontece um avivamento tremendo ali. E o Jonas está lá na barriga do peixe, então, aí, a muita custa, ele se arrepende. Eu já preguei isso aqui uma vez, o peixe vai lá, vomita ele na praia, ele diz, então tá bom, Deus, eu vou, mas sabe que eu não quero. Meu irmão, e é o pregador mais engraçado da Bíblia, que é o único cara, pelo menos que eu vejo, assim, que eu recordo, que está pregando, não querendo que ninguém lhe ouça, que ninguém lhe atenda. Verdade ou não é? Ele está lá pregando arrependimento, mas dentro dele, tomara que ninguém escute. Tomara que ninguém se arrependa. Olha como Deus é fantástico, Deus consegue usar esse camarada. Eu olho para isso e me dá até esperança. Aleluia. Deus usa o Jonas, Deus pode me usar também, então, em nome de Jesus. Olha que coisa séria. E a Bíblia diz que ele prega, a cidade toda se arrepende, ele vai para um lugar alto, senta lá e fica esperando. Vem logo, Deus, acaba com essa turma. Não é isso? E a Bíblia diz que quando ele se dá por conta que eles realmente se arrependeram e que Deus não vai trazer o castigo sobre eles, a Bíblia diz que ele fica extremamente desgostoso. E ele vai acusar Deus, o Senhor é um coração mole mesmo. Por isso que eu fugi, porque eu sabia que se eu viesse pregar, que o Senhor ia se arrepender do mal que o Senhor falou. Olha que coisa séria isso aqui. Você perceba que as histórias são muito parecidas. Sim ou não? Dois têm um grande preconceito. Isso se dá na cidade de Jope, dos dois casos. Nos dois casos vieram avivamento. Perceba que a obediência de Pedro fez com que o avivamento chegasse em Cesareia. Mas perceba que a desobediência de Jonas não impediu que o avivamento viesse em Nínive. Você está entendendo que é o fantástico aqui dessa história? Agora, a desobediência do Jonas só trouxe malefício, só trouxe consequência só para alguém. Não para os ninivitas, mas só para a vida dele mesmo. O único que foi prejudicado pela sua desobediência foi ele mesmo. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas mesmo a contragosto, ele indo lá pregar a palavra, mas pregou, anunciou e Deus fez a obra naquele lugar. E o resultado das duas histórias é avivamento, é arrependimento, é uma volta para Deus. Agora, a sua obediência levou ele a vencer o seu preconceito. O segundo, a sua desobediência. Ou melhor, vou trocar. O seu preconceito levou à sua desobediência. Ou até vice-versa. A sua desobediência levou com que o preconceito continuasse na vida dele. Só que você perceba que em ambos os casos, o diabo nas duas ocasiões tentou usar o preconceito para que o evangelho não fosse anunciado. Para que a salvação não chegasse, para que o avivamento não viesse. Você está entendendo em nome de Jesus? Meu irmão, e quantas vezes, ainda hoje, do mesmo jeito que aconteceu no passado, ainda hoje, certos preconceitos impedem que o evangelho seja levado a certos grupos de pessoas, seja levado a
aquelas que, como eu falei daquela ocasião, né, dizia, esse aí não, esse é muito ruim, ele não vai se converter. Amém? Meu irmão, que em nome de Jesus Cristo, que a nossa obediência a Deus possa nos levar a vencer todo e qualquer preconceito errado que a gente tenha formado. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E que a obediência nossa ao Senhor possa trazer os benefícios dela, porque obedecer só traz benefícios e desobedecer só traz problemas para a nossa vida. A melhor coisa que a gente pode fazer é obedecer ao Senhor. Ainda que seja necessário, nós vencemos certos preconceitos que criamos, certos pensamentos que formamos. Não, isso é assim, isso não vai mudar nunca. Aquilo é daquele jeito, e sempre vai ser assim. Que aquele outro. Não, Deus, eu creio no Senhor. Amém? Eu vou obedecer, independente se eu entendo a situação ou não, eu quero te obedecer. Amém? Diga glórias a Deus, vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus, vamos ficar de pé agora, eu quero orar juntamente contigo em nome de Jesus, vamos buscar a presença do nosso Deus nessa hora, que você agora possa fechar os teus olhos, que você possa elevar os teus pensamentos a Deus nessa hora, e vamos clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, a Deus, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos nesta hora, Pai. Oh, meu Deus, e nós ouvimos a tua palavra, Pai. A tua palavra, meu Deus, que vem para abrir o nosso entendimento, que vem, meu Deus, para nos ajudar a entender, ó Pai, a vontade do Senhor para nós. Meu Deus, e quantas vezes, como Pedro, Pai, como Jonas, Senhor, nós temos certos preconceitos, Pai, às vezes com relação a alguma pessoa, às vezes com relação, meu Deus, a um determinado obra, a um determinado até ministério que o Senhor tem a realizar na igreja, mas que nós muitas vezes olhamos para aquilo, ó Pai, com maus olhos, por não entendermos que aquilo também vem do Senhor, ó Pai. Oh, meu Deus, às vezes com relação até mesmo a certos tipos de música, de louvores da igreja. Não, isso aí não é de Deus, essas músicas agitadas, isso aí não é do Senhor. E assim por diante, tantas outras coisas, que muitas vezes nós vamos taxando aquilo como sendo de Deus ou não sendo, vamos taxando certas pessoas como sendo de Deus ou não sendo, e muitas vezes, meu Deus, isso nos impede de levarmos o Evangelho, de levarmos a tua palavra àquele que necessita, Pai. Meu Deus, a desobediência, Pai, só vai trazer consequências na vida de nós mesmos, Deus. E nós não queremos desobedecer ao Senhor, mas queremos te obedecer, ó Pai. Queremos cumprir a tua vontade, nos ensina a ouvirmos a tua voz e te obedecemos, ó Deus. Oh, tu és maravilhoso, Senhor. Oh, tu és santo, ó Pai. E hoje o Senhor nos chama, meu Deus, a um arrependimento. E hoje o Senhor nos chama a revermos conceitos, a revermos valores, ó Pai. A vencermos, meu Deus, preconceitos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E por isso oramos, e por isso clamamos a Ti, dizendo: vem sobre a nossa vida, Pai. Oh, dizendo: nos toma, ó Deus, em Tuas mãos, em Teus braços, ó Pai de amor. Oh, nos envolve com a Tua glória, ó Deus. Nos enche, ó Pai, com o Teu poder. Olha, Pai, para cada pessoa que está agora orando, que está agora clamando, que está agora Te buscando, ó Deus. Oh, Pai, alguém que se arrepende, alguém que pede perdão ao Senhor, alguém que hoje faz um voto com o Senhor, dizendo: eu vou Te obedecer, ó Deus. Oh, eu vou cumprir a Tua vontade, ó Pai. Oh, aleluias, Deus.